Sim, senhoras e senhores, você está aqui no canal dos Mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa, onde nós contamos as mais fantásticas histórias sobrenaturais do YouTube. É impressionante. Mas cada história que a gente apresenta aqui é um livro, tem ensinamento espiritual, coisas maravilhosas. E isso não se deve a esse mero comunicador, apresentador, não. Se deve especialmente à qualidade dos nossos ouvintes, aqueles que nos confiam as suas histórias, que nos mandam as suas histórias, que nós sim roteirizamos, isso é verdade, mas para tornar essas histórias ainda mais interessantes. A história de hoje é espetacular. Como diz aquele meu amigo chileno, espetacular, Paulinho. Eu tenho um amigo chileno que fala assim, eu gosto muito. Ele não fala espetacular, ele manda espetacular, Paulinho. Essa é uma história espetacular, Paulinho. Magnífica. E está tudo preparado, tudo pronto e eu já vou apresentá-la. Porém, antes, um convite. Visite o outro canal nosso, que é Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as mais lindas histórias de amor. Dá uma passadinha lá, que sempre tem histórias das mais interessantes. Tem uma história que tem 3 capítulos já publicados, mas eu diria que é uma história, eu vou usar essa expressão, útil, porque ela nos educa no que diz respeito à educação dos nossos filhos. O título da história é Menino Mimado, Adulto Algemado. Está em 3 capítulos, tá? Ouça. Menino Mimado, Adulto Algemado. Perfeito? Pedido. Queria que você se tornasse membro do nosso canal. Sim, isso é muito importante. Mais um pedido? Tá. Mais um pedido. Que você se inscreva no canal, que você dê o seu joinha. Já fiz os pedidos? Já. Na capa a gente chama no YouTube thumbnail, a mesma coisa também no Spotify, né? Onde nós estamos também. Tem um contato, um Pix. Aquele telefone que tem ali, aquele telefone que está na lateral da capinha, ele é o nosso telefone para o WhatsApp, para você mandar mensagem, para você entrar em contato. Tem gente que até manda a história por ali, mas aquele também é um Pix. De repente você quer contribuir com o canal, quer ajudar o canal, fazer com que a gente cresça e melhore. Você pode também, se quiser, mandar sua contribuição. Perfeito? Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a impressionante história de Célia Maria, aqui no canal, já está no ar. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Célia Maria e eu tinha 43 anos quando eu resolvi me mudar com o Mauro, meu marido, de Guaxupé, cidade mineira. Nos mudamos de Guaxupé, onde eu nasci e vivi praticamente a minha vida inteira ali. E nós nos mudamos para uma cidade litorânea paulista. Fomos para Iguape. Foi uma decisão tomada
especialmente por necessidade, mais do que por vontade. Mauro, meu esposo, há tempos ele vinha sofrendo com um problema de pressão alta. E o médico de confiança dele, um homem muito sério, aconselhou Mauro: Mauro, procura um lugar assim, sabe, a nível do mar. Olha, o que eu vou dizer para você aqui é uma coisa séria. Quando a pessoa está a nível do mar, a tendência é a pressão dela diminuir, sabe? Então você vai viver num lugar assim mais tranquilo, mais sossegado. A sua pressão, óbvio que você não vai abrir mão dos medicamentos. Você vai continuar tomando todos os seus remédios. Mas lá, você vai ter um controle melhor sobre a sua pressão arterial. Se você puder, sabe, se puder, por favor, faz essa mudança. Pelo menos uma coisa eu te garanto. Você vai aumentar pelo menos aí uma década na sua vida. Tá bom pra você? O Mauro, meu marido, sorriu, concordou com o médico. Ok. E foi aí que nós colocamos na cabeça que deveríamos nos mudar de Guaxupé para Iguape. Agora, por que Iguape? É que o Mauro, ele tinha já alguns parentes que viviam em Iguape, primos distantes, segundo grau. Mas são pessoas assim próximas o bastante para nos dar um apoio nessa mudança, amizade. A gente de vez em quando ia passar férias por lá, na casa deles. Então já éramos muito bem recebidos e decidimos tentar. Não custava. Eu confesso que saí de Guaxupé com o coração apertado, porque eu sou mulher de raízes, de cheiros, de vozes conhecidas. O tipo que estranha silêncio das ruas novas e barulho diferente. Mas por amor, especialmente ao Mauro, eu me embarquei nessa mudança. Não, eu não me arrependo, não. Mas eu quero contar como foi, lógico, é distante. Guaxupé até Iguape, é uma distância considerável. Quando nós descemos a serra, o ar começou a cheirar a maresia. Eu senti uma coisa estranha dentro de mim. Eu não sei explicar. Era como se o vento me dissesse: bem-vinda, bem-vinda. Essa cidade vai lhe ensinar muitas coisas. Achei bobagem, dei de ombros. Achei que fosse impressão minha, coisa de quem andava cansada e também ansiosa. Mas já conheci Iguape. No entanto, naquele dia eu olhei para a cidade e havia assim mais bonita ainda, sabe? Iguape, para quem não sabe, antiga, casarões coloniais, ruas estreitas de pedra, um centro histórico que parecia parado no tempo. Eu não sabia quase nada a respeito da história da cidade. Para mim, era só um destino litorâneo bonito, tranquilo e cheio de gente boa. Só depois eu descobri o quanto Iguape carrega do passado. Traz mistérios, muitos mistérios. E silêncio, muito silêncio. Mais tarde, conversando com alguns moradores, eu soube que ali fora um dos portos mais importantes do Brasil colonial. Vocês sabiam disso? Ouro. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó quando eu vim. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Ouro vindo do sul das Minas Gerais, da terra de onde eu vinha. Passava por ali, Iguape, muito ouro mineiro, o ouro em pó de Minas. Do interior paulista, também muita coisa, muita riqueza. O arroz, o brilho do metal enriqueceu famílias inteiras ali, ergueu casarões, igrejas. Mas obviamente que também acabou espalhando tragédias. Vocês sabem que aonde tem o dinheiro, tem o poder, onde tem o poder, acaba tendo grandes acontecimentos. Depois veio o ciclo do arroz, e o dinheiro jorrou de novo por aquelas bandas, até que o tempo e os erros dos homens assorearam o canal do Valo Grande. Esse canal era muito importante para Iguape.
E aí levou a cidade a um declínio do qual nunca mais se recuperou totalmente. Mas tudo isso, naquela época, eu ainda não sabia. Não, eu não sabia dessa história. Vocês vão entender o porquê que eu pesquisei tudo isso e porquê que eu descobri tudo isso. Nos instalamos numa casa simples em Iguape, uma casa agradável, não muito longe do mar pequeno, onde a brisa batia leve, gostosa. Realmente isso era muito diferente, assim, no finzinho da tarde. O Mauro logo começou a trabalhar com os parentes, os primos dele, num pequeno supermercado familiar. E eu, como sempre, eu amo cozinhar. Então eu procurei emprego em alguma pousada, em algum hotel. E eu consegui trabalho naquele hotel. Esse hotel, cujo nome eu não vou dizer por questões óbvias, era um hotel que ficava assim num casarão antigo, de uma fachada azulada, depois mudou de cor, janelas altas. Ali eu encontrei a minha oportunidade. Fui recebida pelo gerente, o seu Eugênio, um homem educado, simpático. Ele me explicou que o hotel era um dos mais antigos da cidade, não com aquela nova administração, obviamente que não, mas ali já tinha sido no passado alguma coisa relacionada também à hospedaria. Hospedaria foi a palavra que ele usou. E até esse hotel era muito procurado ainda por turistas que queriam sentir a atmosfera histórica ali de Iguape. Fiz um teste de cozinha. Preparei aquele meu frango com quiabo e arroz temperado, feijãozinho tropeiro, que deixaria qualquer mineiro com saudade de casa. O Eugênio me contratou na hora. Nossa, Célia Maria, que delícia! Que delícia de comida! Bom, eu comecei a trabalhar ali. 2 meses se passaram e minha comida virou assunto entre hóspedes, funcionários. Diziam que o tempero da Célia Maria era um segredo das Minas Gerais e da boa energia do hotel. Eu ria, agradecida, mas no fundo eu achava graça. Boa energia em um lugar tão antigo. Estranho, né? Sim, estranho. Porque às vezes, enquanto eu cozinhava nas tardes mais silenciosas, eu tinha a sensação de estar sendo observada. Um calafrio me percorria a espinha e eu virava depressa, mas não via ninguém. O prédio por dentro era mais antigo do que parecia por fora. As paredes grossas, os tijolos imensos, sabe? Portas altas, pesadas. Aquelas portas de 2 folhas. O hotel praticamente inteirinho era assim. Aquelas portas assim com 2 folhas. É um lugar realmente diferente. Tudo parecia ali conservar um pedaço do tempo. Até que numa manhã aconteceu algo que mudaria minha vida por completo. Algo que até hoje, ao lembrar, me faz ainda perder o sono e refletir. Aquele dia começou como um dia qualquer. Eu acordei um pouquinho atrasado, eu tinha que adiantar comida de casa, eu ainda não falei. Eu tenho um casal de filhos, mas vou citá-los pouco aqui porque eles não entram na minha história. Então, meus filhos, a menina com 14 anos, o garoto com 12, precisavam ir para a escola, precisavam comer, então já deixava a comidinha pronta para eles. Só que eu acordei um pouquinho atrasada, mas preparei tudo que eu tinha que preparar naquela correria. E quando eu saí de casa, eu saí assim um pouquinho mais tarde. Quer dizer, eu estava atrasada para o trabalho. O Mauro já tinha saído para ir para o supermercado e as crianças também para a escola. Olhei para o relógio, olha, eu estava assim, nas minhas contas, 20 minutos, pelo menos 20 minutos atrasada. Corri para me arrumar, para não perder mais tempo e decidi fazer algo que raramente eu fazia. Naquele dia, eu entrei pela frente do hotel, pela recepção do hotel. Normalmente, eu usava o portão dos fundos, a entrada de serviço, que, primeiro, era mais perto da cozinha.
Mas naquele dia, empurrada pela pressa e mostrar logo a minha cara, tipo, já cheguei, sabe? A primeira coisa que eu vi foi a recepção. Então, foi por ali que eu resolvi entrar. Subi as escadas da recepção principal. Era apenas a segunda vez que eu entrava por ali. A primeira foi exatamente o dia em que dei a entrevista para o Eugênio para eu ser contratada. Assim que eu coloquei os pés dentro do saguão, eu senti algo diferente no ar. O ambiente estava iluminado de um jeito estranho. O cheiro era outro, uma mistura de perfume antigo com incenso. E o hotel parecia renovado. As paredes, que eu lembrava assim meio desbotadas, elas estavam impecáveis. O piso brilhava e havia funcionários que eu nunca tinha visto antes, todos uniformizados, com roupas antigas, impecavelmente passadas. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, uma mulher se aproximou. Era uma senhora alta, muito bem vestida, um ar de autoridade e um forte sotaque português. Ela usava um vestido de tecido grosso, era um tecido marfim, com rendas nas mangas, e uma quantidade absurda de joias, colares grossos de ouro. A gente via que era ouro. Pulseiras, anéis, aliás, anéis em quase todos os dedos, e brincos grandes que reluziam à luz dos lustres. Nossa! Uma mulher elegante mesmo. Aquela senhora olhou para mim assim de cima a baixo, sorriu com elegância para mim e disse: Senhora Célia Maria, já ouvi muito falar de si. Dizem que cozinha maravilhosamente bem. As pessoas têm elogiado muito os seus quitutes mineiros. Fiquei paralisada, mas fiquei mesmo. Como aquela senhora me conhecia? Me tratou pelo nome, elogiando a minha comida. Antes que eu pudesse responder, ela continuou: hoje nosso hotel está em festa, minha cara. Estamos a receber o presidente do estado de São Paulo, o senhor Prudente de Moraes, e toda a sua comitiva. E todos querem aqui provar da sua comida. Eu mal consegui reagir. Prudente de Moraes, eu já ouvi falar esse nome. Prudente de Moraes, presidente do estado. Por um momento eu achei que fosse, sei lá, algum evento temático, uma encenação histórica, algo do tipo. Mas não tinha câmera, não tinha... Bom, a gente procura, né? Cadê câmera? Câmera de televisão? Não. Nem turistas. Na verdade, apenas pessoas trajadas à moda antiga, andando de um lado para o outro, com bandejas de prata, toalhas de linho e expressões sérias. Perdoa-me, senhora, eu falei. Perdoa-me, senhora, eu ia perguntar do Eugênio, o gerente. Perdoa-me, senhora, mas ela, antes que eu fizesse a pergunta, arqueou a sobrancelha confusa, e nessa hora um arrepio percorreu meu corpo e eu deixei a pergunta para lá. Então ela sorriu de novo e tocou assim um pequeno sininho sobre o balcão na recepção do hotel. Tocou aquele sininho e imediatamente surgiu um homem negro alto, vestindo um uniforme antigo, impecável, com os botões dourados, e ele estava com luvas brancas. E ela disse para aquele senhor: por favor, leve a senhora Célia Maria até a cozinha, por gentileza, ordenou ela com a voz firme. Aquele senhor fez uma reverência, gesticulou para que eu o seguisse. E aí nós caminhamos por um corredor iluminado por lamparinas. O som dos meus passos ecoava junto ao ranger do assoalho. E então, quando nós atravessamos a porta que levava à cozinha, eu perdi o ar, porque o que eu vi ali dentro, meu Deus do céu, não. O que eu vi ali dentro não era desse tempo. Quando o homem abriu aquela porta e me conduziu ali,
Eu não sei se eu atravessei algum portal no tempo. O clima mudou por inteiro, por completo. O ar estava mais pesado, cálido, cheiro de madeira queimada, especiarias e peixe salgado. O chão era de uma pedra irregular e as paredes pintadas num tom ocre antigo. Aquilo guardava marcas de anos e anos de calor intenso. No centro daquele espaço, gigantesco fogão a lenha. Mas o fogão ele era feito em ferro fundido, com várias bocas e fornalhas profundas, onde a lenha queimava em brasas ardentes, espalhando um calor reconfortante e sufocante ao mesmo tempo. Nada parecido com o fogão industrial e a gás que eu conhecia da cozinha moderna do hotel. Aquilo ali parecia saído de um filme antigo, daqueles filmes que a gente raramente vê, onde cada panela, onde cada utensílio tinha uma história. Ao redor do fogão, erguiam-se prateleiras de madeira, aquelas prateleiras imensas gastas pelo tempo, repletas de utensílios antigos. Panelas de cobre polido, caçarolas fundidas com alças torneadas, grandes tigelas de barro esmaltado, colheres longas de madeira e bules com o bico do bule curvado, com aqueles detalhes em latão. Havia ainda escorredores de metal, formas de bolo com arabescos, frigideiras grandes de ferro e um moedor de pimenta manual bem antigo, com manivela trabalhada. Meu Deus do céu! Onde eu estou? Mas o que chamou demais a minha atenção foram as 6 mulheres que trabalhavam ali. 6, todas negras, trajando roupa clara, assim, roupa simples, aventais largos, de cores que pareciam desbotadas pelo tempo. Elas se moveram em perfeita sincronia, 6, sem sequer interromper o que faziam para olhar para mim. Parecia que eu já fazia parte daquele lugar, como se fosse algo natural e esperado a minha presença ali. Disseram a mim: Senhora Célia Maria, disse uma delas com a voz suave e acolhedora, não se preocupe, aqui nós trabalhamos em conjunto. O que a senhora precisar, nós estamos aqui para servir. Já temos tudo preparado, viu? Todos os temperos, tudo que a senhora precisar. Outra, de sorriso cálido, mas rosto sério, apontou para um balde de bacalhau que era maior do que eu jamais havia visto em toda a minha vida. Gente de Deus, valorize o que eu vou falar agora, não era pouco peixe, não. Eram bandas inteiras de bacalhau salgado, empilhadas dentro de grandes barricas de madeira. O balde que eu estou falando era esse. Barricas de madeira, cobertas por água fresca, já em processo de dessalgue. Aquilo exalava um cheiro forte e profundo pela cozinha, aquele cheiro de bacalhau. A visão daquelas postas, as postas eram grossas, quase um tronco de madeira branca, sabe, salpicados de cristais. Aquilo me deixou sem fôlego, eu nunca tinha visto um bacalhau tão grande e com postas tão grossas. Eu nunca tinha visto um bacalhau tão bonito daquele jeito. Eu nunca tive costume de preparar bacalhau, porque em Guaxupé eu fazia comida mineira, carne de panela, frango frito, feijão tropeiro, isso sim, costelinha de porco, isso sim. Menos bacalhau, não que eu não soubesse, eu sabia, mas eu entendi com um frio na espinha que aquele seria o prato do dia. Bacalhau, bacalhoada. Por um momento eu quase desisti. Olha, mas quase que eu pedi licença e falei assim: olha, deve estar havendo algum engano, eu trabalho na outra cozinha, aquela que eu conhecia, com o seu fogão a gás de 8 bocas, tudo moderno e simples. A comida lá também era muito mais simples.
Mas as vozes das mulheres negras ecoaram juntas, tranquilizando-me. A senhora dá conta, sim, dona Célia Maria. Aqui a senhora não está sozinha. Nós ajudamos a senhora. E o olhar calmo de cada uma delas, a certeza nos gestos precisos e a maneira como trabalhavam sem hesitar, fizeram meu peito se elevar e eu pensei comigo, bem, quem está na chuva tem que se molhar, como a gente fala em Minas. Ora, então eu arregacei as mangas do meu vestido, simbolicamente falando, né? Eu arregacei as mangas, inspirei profundamente e assumi o comando. Comecei a dar ordens. Primeiro para que retirassem as postas das barricas, escorressem a água salgada e começassem a lavá-las em grandes bacias de metal. Uma delas, a que parecia liderar o grupo, já tinha separado facas afiadas, tábuas de madeiras robustas, perfeitas para cortar o peixe em pedaços que fariam jus à grandiosidade daquele banquete. Enquanto isso, eu movia as enormes panelas no fogão a lenha, ajustando a altura das chamas e distribuindo lenha para manter o fogo forte e constante, porque naquele tipo de fogão antigo, cada boca precisava ser alimentada com lenha na medida certa, sem pressa e com respeito ao tempo do calor. Mas estava tudo ali, tudo no jeito. Era só eu executar. Sabe, era como se eu fosse o maestro ou a maestrina, né, de uma grande orquestra, e as batutas me foram levadas à mão, então era só reger. E eu passei a ser a regente. E em prateleiras ao redor, eu vi potes de especiarias de vidro grande com tampas de metal, orégano, pimenta do reino, louro seco, cominho e grandes sacos de sal grosso, todos etiquetados à moda antiga. Havia ainda medidores de metal envelhecido, medindo xícaras e colheres que batiam no couro do tempo, cada um com marcas e arranhões que contavam histórias de festas, jantares e dias de trabalho árduo naquela mesma cozinha. E as mulheres, seis mulheres negras, elas faziam tudo com uma eficiência impressionante, como se cada movimento tivesse ensaiado há décadas. Elas lavaram, picaram, temperaram, organizaram cada posta de bacalhau, preparando marinadas secretas que eu só podia imaginar pelo aroma que já se espalhava pelo ambiente. De repente, aquela cozinha tão estranha e antiga começou para mim a se tornar familiar. Eu deixei de sentir medo e eu comecei a sentir algo como responsabilidade e até orgulho, porque naquele ritmo, naquela sincronia perfeita entre as mãos experientes das mulheres às minhas ordens, eu tinha certeza de que nós daríamos conta de tudo. E então, pela primeira vez naquele dia, me senti verdadeiramente parte do Hotel da Dona Marieta, vamos chamar assim, Hotel da Dona Marieta. E algo dentro de mim sussurrou: isso aqui é mais que uma cozinha, é o tempo vivo. Eu me senti uma verdadeira chefe, o que eu não era antes, eu era uma cozinheira. Uma mera cozinheira mineira de Guaxupé. Mas eu me senti uma verdadeira chefe de cozinha. Hotel da Dona Marieta. E foi ali, sabe, naquela cozinha que parecia respirar junto comigo, que eu comecei a trabalhar de verdade. As senhoras negras, todas de avental impecável, lenços brancos amarrados na cabeça e mãos ágeis, como quem já nasceu no ofício, cercaram-me de um respeito que me deixou até sem graça. Uma delas trouxe uma enorme tábua de madeira de cor escura, já marcada por anos de uso, e sobre ela deitaram aquelas postas grossas de bacalhau que haviam ficado de molho naquelas barricas. Meu Deus do céu, tá tudo no jeito. Era jogar na água, sabe? Era assim. A senhora só diga o que deseja, que nós fazemos o resto. Foi o que uma delas me disse com um sorriso sereno. Bem,
Então, eu criei o nome na hora. Foi o nome que me veio. Vamos fazer uma deliciosa bacalhoada portuguesa. Eu senti que o ambiente era português demais. Eu senti que o ambiente era português demais. A Dona Marieta era portuguesíssima. Então eu disse isso. Vamos fazer uma bacalhoada portuguesa. Era o nome certo, o prato clássico. Aquele mesmo que eu aprendi com uma vizinha antiga de Guaxupé. Só que era muito raro eu fazer. De vez em quando eu fazia lá um bacalhau. Isso acontecia em Sexta-feira da Paixão. E Sexta-feira da Paixão, você sabe, só tem uma no ano. E de vez em quando é que eu fazia. As mulheres trabalharam em silêncio, como se cada uma soubesse exatamente o que eu devia fazer. Umas descascavam a batatas redondas, outras cortavam cebolas em rodelas perfeitas, enquanto que o fogo do fogão a lenha rugia forte, lambendo as panelas de ferro fundido. O cheiro do azeite, que azeite era aquele? Denso, puro. O cheiro do azeite quente estalando começou a preencher todo o ambiente. Aquele azeite, ele vinha em garrafões de vidro verde de 5 litros, tão puros e dourados que refletiam a luz das lamparinas como um ouro líquido. Eu nunca tinha visto um azeite com aquela qualidade. Vi também quando trouxeram as azeitonas pretas pequenas, miúdas, exatamente como as que se usam na verdadeira receita portuguesa de bacalhau. Foram colocadas as azeitonas em tigelas de cerâmica, ao lado de pimentões coloridos, ovos que já estavam cozidos, cheiro verde picado, tudo arrumado com uma elegância que eu nunca tinha visto. Eu tinha que executar, preparar o prato. Eu era maestrina. Era assim que eu era. Em pouco tempo, as bandejas começaram a tomar forma. Primeiro uma camada generosa de batatas cozidas, depois as postas de bacalhau branquinhas e firmes, por cima as cebolas, os pimentões, tudo regado com fartura daquele azeite puríssimo. E, por fim, as azeitonas, os ovos cortados em metades perfeitas e um toque final de salsa fresca que perfumou o ar inteiro. Assim está bom, Dona Célia? Perguntou uma delas com um olhar cheio de expectativa. Está maravilhoso, minha filha. Levamos tudo ao forno. Tudo foi preparado. E esse acabamento que eu faço no final, do jeito que eu disse, com as azeitonas e com aquela salsinha, é a última coisa que eu faço depois que sai do forno. Mas tudo foi enfornado e saiu fervendo daqueles fornos. Bandejas e mais bandejas enormes em direção ao balcão daquela cozinha feita numa madeira de lei grossa, espetacular. Dali a pouco, o cheiro que tomou conta do ambiente era de fazer qualquer pessoa ajoelhar de fome e gratidão. Que maravilha! O perfume do bacalhau se misturava aos da batata dourando, do azeite borbulhando e do fogo crepitando. Um verdadeiro espetáculo para os sentidos. Quando os primeiros tabuleiros ficaram prontos, eu mesmo ajudei a colocar os ramos de salsa por cima. Aí é que vem os raminhos da salsa, as azeitonas. O prato brilhava dourado e úmido, com o azeite escorrendo lentamente pelas laterais. Uma bacalhoada portuguesa digna de rei. Meu Deus do céu! Eu nunca tinha feito um prato daquele jeito, não. Daquele jeito, não. Foi então que chegaram os garçons, pelo menos uns 8, todos alinhados com jalecos brancos, gravatas borboletas pretas, e começaram a levar as bandejas para o salão de refeições, um a um, equilibrando com elegância e rapidez. Fiquei ali, parada por um instante, observando aquela movimentação impecável. Tudo acontecia com tanta harmonia
que parecia ensaiado. Mas de repente eu, uma simples cozinheira mineira, no comando de um banquete daqueles, imagine só você. O tempo passou ali sem que eu percebesse. Quando o último garçom saiu da cozinha, uma das senhoras negras aproximou-se de mim, enxugando as mãos no avental e dizendo com a voz tranquila: Dona Célia Maria, agora a senhora pode descansar, viu, Dona Célia? Deixa o resto com a gente. Vamos cuidar de tudo. Eu e as outras. Eu senti um alívio tão grande que o corpo pareceu amolecer. Aquelas mulheres davam conta de tudo com tanta calma e destreza que não havia motivo para preocupação. Pouco tempo depois, apareceu novamente aquele mesmo senhor negro de luvas brancas, o mesmo que me conduzira até ali. Fez um leve aceno com a cabeça e disse: a Dona Marieta deseja vê-la. Segui o senhor pelos corredores. O som dos meus passos misturavam-se ao eco distante de risadas e conversas vindas do salão. Quando eu cheguei à recepção, a Dona Marieta estava lá, esplendorosa, cercada por outras duas mulheres vestidas com a mesma elegância antiga que ela. Ela me olhou, sorriu com satisfação. Senhora Célia Maria, o presidente do Estado de São Paulo, o senhor Prudente de Moraes, elogiou demais o seu prato bacalhoada. Diz que jamais comeu uma bacalhoada portuguesa tão perfeita. Uma bacalhoada tão perfeita com o verdadeiro sabor de nossa santa terra. Toda a comitiva ficou encantada. A senhora recebeu muitos elogios. Quem sabe um dia eu a conduzo até São Paulo para a senhora cozinhar especialmente para ele por lá. Marca bem este nome: Presidente Prudente de Moraes. Eu fiquei muda. Apenas sorri, meio sem saber o que responder. A Dona Marieta então segurou as minhas mãos e completou: queremos, em nome de todos, pedir que a senhora volte mais vezes à nossa cozinha, a cozinha de nosso hotel, para nos preparar novos banquetes. Aquilo me soou estranho. Voltar mais vezes? Ora, eu era funcionária dali. Eu já voltaria no dia seguinte, como sempre. Mas eu achei melhor não perguntar. Agradeci meio sem jeito e deixei que o senhor de luvas brancas me conduzisse até a saída do estabelecimento. Descemos as escadas devagar. Quando ele abriu a porta principal, um vento fresco me tocou o rosto e mal percebi o quanto tempo havia passado. O sol se fora. Já era noite em Iguape. Caminhei até em casa, cansada, mas feliz. Sabe quando você está feliz? Eu tinha feito uma bacalhoada imensa. Quando eu digo imenso, eu estou falando de umas 6 bandejas daquelas grandes retangulares de bacalhau, com postas, com tudo. Mais de 6 bandejas. Eu estava felicíssima, sabe, cansada, mas feliz, pela missão cumprida. E quando eu estou chegando em casa, lá estava o Mauro, meu marido, parado no portão e visivelmente preocupado. Célia, mulher, onde é que você andava, Célia? Eu já estava saindo aqui de casa para te procurar. Você demorou demais hoje, onde é que você estava? Sorri, ainda sem fôlego, e respondi: Mauro, é que o hotel hoje estava uma loucura. Estava lotado, Mauro. O presidente do Estado de São Paulo estava hospedado lá com a comitiva dele. Eu fiz a maior bacalhoada da minha vida. O Mauro arregalou assim os olhos e depois ele caiu na risada. Isso é engraçado, Célia. Presidente do Estado de São Paulo? Ô, Célia, o Estado de São Paulo não tem presidente, tem governador. Você quis dizer que o governador do Estado de São Paulo estava lá hoje, é isso? Eu balancei a cabeça confusa. Não, Mauro. A Dona Marieta falou que era o presidente do Estado de São Paulo. Até falou o nome dele. E como ele se chama?
Prudente de Moraes. O Mauro riu ainda mais alto. Prudente de Moraes? Você tá doida, mulher? Prudente de Moraes é nome de rua. Prudente de Moraes, sei lá, mas foi um nome da história do Brasil. Deve ser nome de avenida. Essas coisas. Você entendeu tudo errado. Célia, você entendeu tudo errado. Eu cruzei os braços e suspirei. Sei lá, Mauro. Eu só sei que eu trabalhei na maior cozinha que eu já vi na minha vida. Ele me olhou curioso. Uai, como bom mineiro. Porque nós nascemos todos lá em Guaxupé. Uai, não era a mesma cozinha todo dia? Não, lógico que não. Era outra cozinha que eu trabalhei hoje. Muito maior, fogão a lenha, um monte de gente ajudando. E eu nem sabia que aquele hotel fosse tão grande assim e que tivesse outra cozinha. O Mauro sorriu, balançando a cabeça, como quem tenta entender uma história meio atravessada. Tá certo. Dona cozinheira do presidente, vai tomar o seu banho, descansar, que amanhã tem mais. Eu entrei em casa, o Mauro tinha razão, eu precisava realmente tomar um banho para dar uma refrescada assim no corpo. Meu corpo estava exausto, mas quer saber, eu estava feliz. Afinal de contas, a minha comida tinha sido tão elogiada. Bom, aquela bacalhoada devia estar uma delícia. Mas eu não experimentei, verdade. Uai, eu não comi, né? Não, eu não comi. Eu fiz a bacalhoada, eu acho que eu estava tão nervosa que eu esqueci de comer. A minha comida foi elogiada, devia estar gostosa, mas eu não comi. Eu não comi. Deixa eu tomar um banho. No dia seguinte, eu acordei cedo, como sempre. A noite tinha sido pesada. Eu dormi, sonhei com lamparinas, vozes, até cheiro de azeite quente. Mas o amanhecer em Iguape estava sereno, tranquilo, um céu claro, azul, lavado de vento e brisa. Fiz meu café, como sempre, comi meu pedaço de pão dormido. Bom, preparei a comida dos meninos, aquela rotina de todo dia. Só que dessa vez, acordei até mais cedo, eu estava tranquila. E tranquila, a molecada foi para a escola, meu marido para o supermercado. Antes dele sair, ele falou: depois você me conta em qual cozinha que você trabalhou hoje. Não vai me dizer que o presidente do estado de São Paulo continua no hotel ainda. Ele não parava de tirar o sarro em mim. Mineiro gozador. Depois eu esclareço isso. Fui trabalhar. Dessa vez eu entrei pelo lugar de sempre, o portão dos fundos, como eu sempre fiz. O barulho das gaivotas vinha de longe, misturado ao som do mar batendo leve nas pedras do cais. Empurrei o portão de ferro, que rangeu, também como de costume, e entrei na cozinha. Tudo parecia normal. O mesmo fogão industrial de 8 bocas, o mesmo cheiro de sabão de coco, café fresco vindo do corredor, as mesmas panelas de alumínio empilhadas, o mesmo piso de cimento batido. Mas ainda assim havia em mim uma lembrança viva da outra cozinha, aquela com o fogão a lenha, o brilho do cobre, o calor da lenha queimando. Eu parei por um momento, respirei fundo e segui em frente. Quando cruzei a porta da cozinha, seu Eugênio, o gerente, veio ao meu encontro, sorrindo, aliviado, mas com o rosto cansado. Ô, Célia Maria, bom dia, Célia. Célia de Deus, menina, você não pode imaginar a falta que você fez ontem aqui. Você não imagina. Ele exclamou, gesticulando como quem desabafa. Meu Deus, mulher, acostumamos com a sua eficiência. E ontem foi um bate-cabeça sem fim nessa cozinha.
Olha, faltou tudo, faltou tempero, o gás acabou, atrasou o almoço. Olha, eu vou te dizer, foi um desastre. Quer saber? Eu vou confessar, nem que seja para aumentar o teu salário, tá? Sentimos demais a sua falta, Célia Maria. E digo mais, essa cozinha não funciona sem você mais. Mas afinal, mulher, o que aconteceu ontem? Por que você não me avisou? Por que você faltou ontem? Veja, não é bronca, não. Eu sei que você é muito responsável. Eu pensei, alguma coisa deve ter acontecido. Mas me conta, por que você faltou ontem? Eu fiquei parado e sem entender. Como assim, Eugênio? Eu não faltei, não, senhor. Eu falei abrindo assim as mãos. Ontem foi até o dia que eu mais trabalhei desde que comecei aqui. Ele me olhou franzindo a testa. Peraí, trabalhou? Como assim? Aqui nessa cozinha não. Ah, não, foi na outra. Na outra? Ah, para, Eugênio, eu trabalhei na outra cozinha. Bom, deixa eu te contar do começo. É que ontem eu cheguei um pouquinho atrasada, é verdade, eu entrei pela recepção e eu fui recebida pela dona do hotel, uma mulher muito elegante, com um sotaque português, Dona Marieta, dona do hotel. Foi ela, e ela me levou, quer dizer, ela mandou um funcionário dela me levar para uma outra cozinha enorme. Eu nunca tinha ido lá, fogão a lenha, várias ajudantes, tinha um movimento danado no hotel, Eugênio. Fiquei lá o dia inteiro preparando... Para, Eugênio, de fazer essa cara. Fiz ontem bacalhoada portuguesa, o presidente do estado de São Paulo, o senhor Prudente de Moraes. O senhor Prudente de Moraes estava aqui hospedado. Quando eu terminei de falar, o Eugênio ficou mudo. O Eugênio olhou assim para mim, meio querendo rir. Olhou para mim e depois para o chão, como quem tenta encontrar uma palavra que não existe. Depois ele respirou fundo e falou bem devagar: Célia Maria, esse hotel, ele não tem uma dona. Esse hotel tem um dono que, por coincidência, ele é português, sim. É o seu Joaquim, mas ele é viúvo. O prédio, na verdade, pertence a ele, mas é tombado pela prefeitura como imóvel histórico. Não tem dona. É seu Joaquim. E desculpa, não tem essa cozinha que você falou. Meu corpo inteiro nessa hora gelou. Como é que é, Eugênio? Como assim não tem a outra cozinha? Ele assentiu com a cabeça séria. Isso mesmo. Essa cozinha a lenha, funcionários uniformizados, conforme você falou. Sério, não tem nada disso aqui. Aqui sempre foi essa cozinha que você trabalha, a gás, como você está vendo. E ontem você fez uma tremenda falta. Foi uma correria, mas não tinha ninguém especial hospedado aqui. Nem presidente. Você falou presidente, né? Não, nem prefeito, nem vereador, ninguém. Fiquei em silêncio tentando entender. Meu coração batia forte e uma estranha vertigem subiu pela minha cabeça. Por um momento eu senti o cheiro do azeite quente outra vez e o som distante de risadas ecoando como se viessem de dentro das paredes. Mas Eugênio não parecia perceber nada. Ele apenas me observava com preocupação. Célia, tá tudo bem? Quer sentar um pouco? Você teve algum problema ontem? Pode falar. Eu balancei a cabeça com não, forçando um sorriso. Não, Eugênio, eu estou muito bem assim.
Foi só uma confusão. Deve ter sido um sonho. Mas não tinha sido sonho coisíssima nenhuma. Eu me lembrava de cada detalhe. O brilho das joias da Dona Marieta, a bacalhoada que eu havia feito, aquele movimento, as 6 senhoras negras que me ajudaram, os garçons, aquela gentarada toda no hotel, o calor do fogão, o toque das mãos das mulheres que me ajudaram. Nada daquilo poderia ter sido apenas imaginação, ou a não ser que eu estivesse ficando louca. Quando o Eugênio terminou de falar que nada daquilo existia, eu fiquei completamente sem chão. Não podia ser. Eu lembrava do cheiro da lenha queimando, das mulheres me ajudando, da voz da Dona Marieta. Lembrava de tudo. Tudo era real. Eugênio, eu falei para ele quase num sussurro: por favor, venha comigo até a recepção. Eu preciso verificar uma coisa, eu preciso ver o que acontece. Ele hesitou, mas acabou me acompanhando. Andamos pelo corredor, cada passo meu coração batia mais forte, até que chegamos à recepção. E lá estava tudo igual. O mesmo balcão simples de madeira, o mesmo tapete gasto, o mesmo ventilador barulhento rodando preguiçoso no teto. Nenhum lustre de cristal, nenhuma tapeçaria antiga, nada. Aquilo que eu vira do dia anterior não existia mais. Senti uma pontada de vertigem. Célia, me perguntou o Eugênio. Célia, afinal de contas, o que você está procurando? Ele perguntou. Nada. Não estou procurando nada, Eugênio, eu só preciso ver algo. Aí eu saí pela porta principal e fui até a calçada. O vento vinha do mar, trazendo aquele cheiro leve de sal e lembrança. Virei-me para o hotel e antes de entrar novamente eu pedi ao Eugênio que ele ficasse lá dentro. Deixa eu entrar sozinha, por favor, Eugênio, tá? Eu só quero entrar sozinha, como eu fiz no dia de ontem, por favor. Ele me olhou ainda confuso, mas concordou com o aceno. Fiquei ali, parada, segurando a maçaneta fria da porta. Respirei fundo e empurrei aquela porta devagar. Assim que eu dei o primeiro passo para dentro, o ar mudou. De repente, o ar mudou. Era como se o tempo desse um salto novamente. O perfume do azeite e das flores invadiu o ambiente. As luzes pareciam mais quentes e por um momento eu ouvi o tilintar de talheres, o murmúrio de vozes e o som distante de risadas. E então, sabe aquele barulho daquele sininho? Aquele mesmo sininho. Eu escutei e quando eu ouvi esse barulho eu a vi. Era ela, a Dona Marieta. Ela, a portuguesa, a Dona Marieta, ela estava parada assim ao pé da escada, exatamente como eu me lembrava. Ela vestida de novo de marfim, coberta de joias, o sorriso sereno. Ela me olhou nos olhos, fez um leve aceno de cabeça e com a mão direita, ela levantou assim um lenço branco num gesto de adeus. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu tentei dar um passo à frente, mas antes que eu conseguisse, tudo começou a se desfazer diante de mim, como névoa tocada pelo vento. Eu fechei os olhos com força nessa hora. E quando os abri novamente, eu estava de volta à calçada. O som do trânsito, o barulho distante de uma buzina e o cheiro de maresia tomaram conta do ar. Olhei em volta confusa. Abri então a porta novamente e entrei. E quando eu entrei na recepção do hotel, tudo normal. O balcão, o mesmo ventilador, o tapete gasto pelo tempo e o gerente, seu Eugênio, parado me esperando. E aí, tudo bem, Célia? Perguntou ele franzindo a testa. Tudo bem sim, Eugênio. Eu respondi tentando sorrir. Mas no fundo eu sabia que não estava tudo bem. Não estava.
porque algo profundamente misterioso havia acontecido comigo, dentro daquele hotel. Eu não sabia ainda o que era, mas a partir daquele dia eu decidi me calar, não comentar mais nada. Voltei a trabalhar normalmente, fazendo as minhas refeições, servindo os hóspedes, cumprindo os meus horários. Eu era bem quista, bem tratada ali, mas às vezes, enquanto eu mexia uma panela no fogão a gás, o cheiro do fumo da lenha voltava a encher o ar e por um segundo eu jurava ouvir o tilintar de um sininho vindo de algum lugar distante. O tempo passou assim, meses depois, por insistência de uma colega do hotel, eu fui visitar um grupo de pessoas que trabalhava com o espiritual. E foi lá que eu ouvi pela primeira vez alguém falar de um lugar chamado Sete Além. Eu não sei se você que está ouvindo essa minha narrativa já ouviu falar desse lugar. Sete Além. Segundo eles, Sete Além é um mundo paralelo. É uma espécie de uma dimensão invisível onde o tempo corre diferente. É um reflexo do nosso mundo, mas habitado por pessoas que já se foram ou por outras que por algum motivo cruzam essa fronteira sem perceber. Teria sido, inclusive, o que aconteceu comigo, eles explicaram. Dizem que quem vai a Sete Além não percebe de imediato. Eu não percebi nada. Acha que está apenas no mesmo lugar, como eu acreditei. Mas há sinais, o clima muda, as pessoas parecem diferentes, roupas, objetos, tudo parece antigo, deslocado, surreal, como se fosse uma recordação viva vinda de um outro século, de um outro tempo. Alguns dizem que Sete Além é um entre-lugar. Entre-lugar. É um ponto de encontro entre os vivos e aqueles que ainda permanecem presos ao passado. É um lugar onde o tempo não é o mesmo. Onde as portas que se abrem nem sempre são deste mundo. Eu nunca soube explicar o que eu vivi naquele dia. Eu só sei que eu cozinhei para gente que parecia real demais para ser lembrança e lembrança demais para ser real. E que quando eu fecho os olhos à noite, eu às vezes ainda vejo a Dona Marieta, a portuguesa, sorrindo à distância, com o lenço branco na mão, acenando para mim como quem agradece ou como quem me espera lá em Sete Além. Puxa vida! Esse lugar existe mesmo. Esse lugar existe mesmo e eu afirmo porque eu estive lá e quero estimular aqui, com a tua permissão, Paulinho Boa Pessoa, que quem esteve em Sete Além, escreva para o teu programa, conte. Pode até colocar aqui nos comentários. De repente a pessoa acha que não tem uma história, mas esteve no lugar assim. É um entre-lugar, seria um lugar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Bem, antes de terminar essa história, eu quero contar sobre uma pesquisa que eu fiz. Depois de tudo o que eu vivi, a cozinha estranhamente imensa, a recepção de Dona Marieta, as ajudantes eficientes, a bacalhoada portuguesa servida a uma comitiva, eu não consegui tirar isso da cabeça. E eu pesquisei o nome Prudente de Moraes, movida por curiosidade e um desejo profundo de entender se o evento havia sido real ou apenas mais um fragmento daquilo que eu chamo de inexplicável. Eu decidi pesquisar sobre esse nome. E o que eu encontrei me deixou ainda mais estupefata. Prudente José de Moraes Barros. Esse era o nome. Prudente José de Moraes Barros. Ele foi mesmo chamado presidente do estado de São Paulo por volta de 1890. Ele também foi uma figura histórica real e muito importante para a história brasileira. Ele nasceu a 4 de outubro de 1841
Portanto, em 1890 ele tinha 59 anos. É isso, né? Não, 49. 49 anos. Isso, 49. E ele se tornou, além de presidente do Estado de São Paulo, ele se tornou o terceiro presidente da República do Brasil. Virou presidente brasileiro, o terceiro. Sendo o primeiro presidente civil eleito pelo voto popular e exerceu o cargo dele de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Olha aí. Antes disso, ele também havia atuado, lógico, na política de São Paulo, e ele assumiu o governo do Estado, como a gente conhece hoje, o governo do Estado, nos primeiros anos de República, entre 1889 e 1890. Foi exatamente assim o momento que aconteceu aquela minha viagem a Sete Além. Prudente de Moraes foi um político respeitado por sua atuação pacificadora no início da República, enfrentando desafios como conflitos internos e mantendo o equilíbrio entre facções políticas diversas, num país que ainda se consolidava após a proclamação da República em 1889. Quando eu pesquisei e li tudo isso, eu percebi algo que me deixou sem palavras. Eu não tinha visto o Prudente de Moraes lá naquele dia de Sete Além. Eu não vi o Prudente de Moraes. Não vi. Mas aquela cozinha magnífica, a senhora elegante com sotaque português, os garçons uniformizados, a comitiva que elogiou a minha bacalhoada portuguesa, tudo aquilo aconteceu. Diziam que ele estava lá. Eu não o vi, mas diziam, isso dito pela Dona Marieta, que ele estava lá e que ele elogiou a minha comida, o que me deixou muito honrada. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que naquele dia eu tinha cozinhado para alguém chamado Prudente de Moraes. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, se eu dissesse que eu entendi tudo o que aconteceu comigo naquele dia, eu estaria mentindo. Lógico que eu estaria mentindo. Mas uma coisa eu passei a ter certeza absoluta de que existe algo além do que os nossos olhos conseguem ver. Um lugar onde o passado e o presente, a realidade e a memória podem se encontrar de maneiras inexplicáveis. Esse lugar existe. E é por isso que eu quero reiterar de novo essa pergunta. Será que alguém que está ouvindo esse meu relato, Paulinho, um dia já experimentou estar em Sete Além? Eu tive lá. E quer saber? Isso é uma coisa que eu falo para o meu marido e ele fica assim, me olhando sem entender. Eu adoraria voltar. Não, obviamente, para ficar, mas para passar umas horas por lá de novo. Gostaria. Tanto que tantas outras vezes eu repeti a entrada da recepção do hotel. Sabe, ao invés de entrar pelo portão dos fundos, eu entro pela recepção para ver se aquilo se repete. Não aconteceu mais. Mas quem sabe um dia. Afinal de contas, pergunto mais uma vez. Você já esteve em Sete Além? Aguardo nos comentários, ou quem sabe, alguém que te escreva contando essa história. Bom, e aqui vai uma sugestão, Sarah Maria, se a pessoa quiser mandar um relato pelo Zap, tá? Nós temos um WhatsApp. Ô Paulo, mas como é que eu fico sabendo desse WhatsApp? Olha, na capinha, a gente chama de miniatura, né? Miniatura, chamada do vídeo. Ali naquela capinha, ali exatamente, você vai encontrar assim, na lateral esquerda, um telefone, que está ali 0, operadora 11, né? Aquele telefone é o nosso Zap, então você pode mandar, narrar pelo Zap, contando a sua história sobre a sua estada
em 7 além. Manda que eu vou ficar esperando. Abraços para vocês e aguardamos os comentários.